Boa noite, amigos do Varrendo a Redação. O Grupo Progresso, como toda na sexta-feira faz, 19 horas. Hoje nós estamos um pouquinho atrasados. Apresenta o seu programa Varrendo a Redação. Obrigado pela audiência, né? Obrigado também aos amigos que nos dão a estrutura desse programa, o nosso diretor João Batista, o Adriano, o Andros, que se encontra com nós, Matheus, Clarice, enfim, todo o grupo aqui, nosso pessoal de jornalismo do Grupo Progresso. Nós, todas as sextas-feiras, 19 horas, temos um convidado ilustre e hoje mais um ilustre convidado, né? Ricardo Senck. Nós vamos falar ainda dos reflexos, das sequelas das eleições do domingo passado. Semana passada trouxemos o Assis, que deu sua posição, hoje trouxemos o Ricardo. Enfim, nós iniciamos o programa hoje lendo, como sempre fizemos, as notícias as principais notícias do Progresso. E como eu tenho dito, assim, se você quiser receber o Progresso de forma online, gratuitamente, né? Passa aqui, deixa o seu endereço eletrônico, mande por e-mail, telefone, né? Você não vai pagar nada e toda sexta-feira de madrugada recebe o exemplar do Progresso. E as manchetes são: ciclovia começa a se tornar realidade em Montenegro, né? Vai ser feito por módulo, ciclovia. Conselheiro tutelar apela para que a comunidade não dê esmolas às crianças indígenas. Semana passada, nosso programa, recebemos a Lucianita e o Rodrigo, né? Falando sobre a questão dos meninos indígenas aí que estão com a mãe e o pai e tal, na cidade, explicando bem o caso. Falamos sobre o Conselho Tutelar, importante Conselho Tutelar. Saúde Pública, supervisor do Controle Nacional da Dengue, da primeira coordenadoria regional, Edson Souza, afirma que o Centenário está cheio de larvas de mosquito da dengue. Então, aí a nossa prefeitura tomar as medidas necessárias. Homem que colocou fogo em container pode ser punido por seu ato. Já descobriram quem é, o cara alega que está doidão e as coisas não podem ser tratadas desta forma. Aí não tem como manter uma cidade limpa mesmo, mas enfim. Professor Alexandre Birfeld deixa esposa e filho, né? Trabalhou aqui o professor Alexandre, trabalhou na nossa Fundarte. Vale do Hermes, infeliz, recebe melhorias da rede elétrica. Harmonia recebe sessão de cinema de rua, projeto Cine Sesc, e começam a ser nomeados os novos agentes de saúde de Montenegro. Isso é uma coisa importante para a saúde pública. E a notícia do Progresso de 7 de março de 1907 diz o seguinte: eu, abaixo-assinado doutor em Medicina pela Faculdade da Bahia, membro da Sociedade Francesa de Oftalmologia e da Sociedade Zoológica da França, não deu para entender bem que ele era médico, mas era da Sociedade Zoológica da França e tal, declaro que o elixir de Nogueira, salsa caroba e guaiaco, do farmacêutico João da Silva Silveira, prestou-me reais serviços nos casos de sífilis terciária e em todas as afecções de fundo escrupuloso. Porto Alegre, 5 de maio de 1989, Dr. Vitor de Brito. Está reconhecida a forma da lei pelo tabelião Luiz Felipe de Almeida. Vende-se nas boas farmácias e drogarias da cidade. Lendo essa coluna é muito interessante, porque tem umas notícias interessantes aqui de todo lado. Mas o cara é médico, ao mesmo tempo era da Sociedade Zoológica e tinha sífilis e tomou o troço do gororoba aqui e se curou. Mas enfim, né? É pitoresco, é muito interessante lá. Muito bem. Ricardo Senger, vice-prefeito de Montenegro, filiado ao Partido Progressista, nosso colaborador, comentarista político, e já temos ele aqui com uma cadeira cativa aqui, ele, o Assis, né? E como a gente fez semana passada, trouxe o Assis para comentar sobre as eleições que iam se dar no fim de semana, né? Trouxemos o Ricardo aqui para comentar o resultado, o que vai acontecer agora, o que ele pensa do país. Já começam, agora, Ricardo, o povo diz que não se mete em política, mas já estão comentando sobre o novo prefeito, os candidatos a prefeito, e aí agora só vai. Boa noite, Ricardo, muito obrigado pela tua presença, pelo teu carinho, né? E é sempre bom estar contigo aqui.
É isso aí, boa noite a todos. Esse pré-feriado aí, finados, né? Mas olhando, eu li esse jornal O Progresso aí hoje pela manhã, eu estava vendo aquelas notícias de 1907, né? Interessante também que ali em São Sebastião do Caí foi atacado um italiano por 7 bandidos, né? E como atacam hoje pessoas, naquela época, há mais de 100 anos também atacavam, né? O faroeste existia aqui também, né? E os crimes também não eram muito diferentes. E sobre o médico, né, ser parte da sociedade de zoologia, antigamente tinha muito isso aí. As pessoas misturavam um pouco, tinha muito médico botânico também, que às vezes as pessoas tinham antigamente uma coisa assim, o pessoal era mais médico que o pai queria, a mãe, o advogado, aí depois as pessoas seguiam outras, faziam coisas paralelas. Porque tem muito padre botânico, grandes botânicos são padres também. Gente da matemática e da física são padres também, que depois foram vendo outros, ficaram padres, mas olharam outro lado da carreira, né? Então é interessante isso aí, sempre houve na história, né? E eu tenho que dar um puxão de orelha também no Dr. Marcos Kribler, né? Aqui, ex-vice-prefeito, que uma das coisas importantes a ser implantadas, quando a gente fala, às vezes critica também os governos que tem por aí, mas também tem que elogiar. E eu acho que essa ciclofaixa aí a ser implementada na cidade aí, pela prefeitura, enfim, pelo coronel Edar Borges, está dando um visual bom no trânsito, deveria ter sido implantada no seu governo, e o projeto estava lá e não foi. Eu acho que estão seguindo o projeto. E eu acho que deve estar seguindo o projeto, e pena que vocês não fizeram, né? Porque esse projeto vem lá da Timbaúva, e, inclusive lá do Aeroclube. E vem, porque a ciclofaixa é uma coisa moderna. Hoje, por exemplo, Buenos Aires, São Paulo, Porto Alegre também tem a ciclofaixa. Não precisa fazer uma faixa lá, não é muito caro, é só pinta de vermelho, ali 1,5 m, 2 metros, o local que os automóveis estacionam. Então ali aquilo fica pintado daquele lado. Por exemplo, na Buarque teria uma ciclofaixa que vem lá do Aeroclube, ela vem vindo aqui pela Bruno de Andrade, pega um pedaço da Via 2 também, toda a Via 2 lá de cima, depois encontra aqui embaixo com a Bruno de Andrade, enfim, vem para o centro, José Luiz, enfim, então subiria pela Capitão Porfírio, enfim, ou pela Bento Gonçalves até a Frangosul, né? Então do lado direito da Buarque de Macedo, não se poderia mais estacionar carro. Mas isso não é ruim, isso é bom. O mundo está sendo feito só para os automóveis. E as pessoas e a mobilidade urbana, né, moderna hoje, por exemplo, Buenos Aires, São Paulo, Porto Alegre, estão começando a usar muita ciclofaixa, que é uma coisa moderna. O projeto estava lá, pena que não foi implantado por verbas, lá, e outros motivos, né? Mas estava lá na prefeitura, lá, e que bom que eles estão usando, as coisas boas estão feitas para ser usado. E às vezes um governo faz um projeto e o outro executa, né? Exatamente. Entende? Nessa sequência. Mas eu tenho que elogiar isso aí. Parabéns, então, por isso que é a primeira página do nosso progresso, né? E a gente deixou muitos projetos, né, Ricardo? Nosso governo deixou muitos projetos. Alguma coisa tem que ser feita pelo próximo prefeito também. Muitas coisas não quis fazer, né? E uma pena, né? Deixamos os projetos depositados com dinheiro, com muitas coisas. Então aí, vasculhar, o coronel Edar é muito competente mesmo. Né? Que bom que alguma coisa tenha feito, porque 90% dos projetos botaram fora, até dinheiro tinha. Mas enfim, faz parte também da nossa vida. Então fica também... Outro projeto que tinha lá também, que não foi usado na administração de vocês também, é o alargamento das esquinas na Ramiro Barcelo. Mas vai ser feito. E agora me parece que algum aí perto da praça, alguma coisinha vai fazer também. Era um projeto que nós deixamos pronto também. Deixamos pronto lá também, com verba inclusive. Muito bem. Está aí no progresso e um abraço aí, Coronel Odar. Que bom. E parabéns pelo trabalho. Mas, Ricardo, vamos para o que interessa. Não é que não interessa, mas o nosso programa. Tudo é importante como os outros. E como é que tu viu as eleições aí? Como é que tu viu as sequelas, aquela discussão paulista, a insatisfação, o país dividido ou não, enfim? A primeira análise que pode fazer da política nessas eleições é que diminuiu o tamanho dos partidos, né? E cresceram muitos nanicos. Isso tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Aqui no estado diminuiu 3 deputados do PT. De 14 para 11. O PMDB, se não me engano, também.
e coisas assim. O PP ficou do mesmo tamanho, mas já entra PSDB, PCdoB, quer dizer, entrou muito partido nanico ali, né, que roubaram votos. Então, na Câmara Federal a mesma coisa. O PT tinha lá 80 e poucos deputados, chegou a ter até 88, passou para 70. PMDB diminuiu também, PSDB ficou igual, mas entraram muitos pequenos. Então eles veem que esses pequenos vão se aliar aos grandes, eles também sozinhos não são nada, então eles se unem em blocos. Quem tem a capacidade de juntar esses pequenos agora? Vamos ver, né? Se é o PSDB que a coisa fica girando em torno dele, alguns nanicos, e o governo federal vai tentar pegar um bocado desses nanicos também. O PSB, o partido lá do Eduardo Campos, que tinha 20 e poucos deputados, já está com 34, cresceu também, o nanico que cresceu, né? Hoje importante, olha, né? Um partido que decresceu também é o PP, muito forte no Rio Grande do Sul, mas no Brasil decaiu muito, tinha 40, 45 na última, passou para 30 e poucos deputados agora. Diminuiu sim, é? Está fraco, diminuiu muito. No Senado tinha 8 senadores, está com 5. PDT, que era menos que o PP, PDT era um nanico, está com 8 senadores, inclusive o Lazier Martins, né? Tem governador também. E o PP está sem expressão, era forte o malufismo está terminando em São Paulo. E então ficou fraco e estamos com uma governadora só em Rondônia. Roraima, uma governadora. Então fica um partido sem expressão nacional, que é um apêndice, quem diria, o famoso PDS, virado em PPR, PP, hoje é um apêndice do PT, que abominavam o PT, diabolizavam o PT. Hoje, nacionalmente, e agora estão de braço dado. Estão de braço dado, é uma pena, não vive mais sem o PT. O PP hoje, infelizmente, tem que dizer isso, o grande partido da ditadura, né, que inclusive o PT quer botar na cadeia aquelas pessoas que humilharam, enfim, execraram e botaram na cadeia pessoas da esquerda, hoje, né, estão de braços dados lá, né, o PP depende do PT. Tu vê o que é submissão ao governo, é não saber, um partido não saber ter nacionalmente, ter voz própria, saber viver sem o governo, né? O nosso PP do Rio Grande do Sul aqui continua com uma independência, com o PP nacional, totalmente independente, mas então não consegue ser diferente, porque nacionalmente quem manda é o pessoal do Nordeste e de São Paulo, com o Maluf, né? E isso acontece muito com o PMDB também. O PMDB conseguiu ter uma unidade mais forte, mas tem o vice-presidente da República, então tem as benesses do poder. Os daqui não concordam também com os PMDB lá de cima, tanto partidos é que divididos, né, cara? Tanto é que o Sartori, que é do PMDB, nem apoiou a Dilma, nem apoiou o vice-presidente dele. Temer. Não apoiou o vice-presidente do partido dele, que era vice-presidente. Tu vê que ridículo chegamos na política nacional, né? Mas enfim, as grandes expressões vão ser nos próximos anos ainda o PSDB e o PT, né? Os dois núcleos centrais, né, que vão o partido de direita não tem nenhum de expressão, seria mais o PP, enfim, mas não, né? Não, é pequeno. Então o PSDB é um partido de centro-esquerda e o PT hoje é um partido considerado mais de esquerda, mas no fundo não são nada, são só intitulados assim, porque a política econômica de um e de outro não é muito diferente, né? Então hoje, voltando lá no início da pergunta, virou uma coisa muito séria no Brasil, como eu, meus 62 anos, não tinha visto isso. Começou a dentro do país assim uma homofobia explícita pelas redes sociais, enfim, toda a mídia, os paulistas diabolizando nordestinos, né? Isso não é bom, o pessoal do Sul. Virou nisso aí, porque são coisas, o país grande tem dessas coisas, né? Mas tá partindo para o ódio a coisa, né? Tá partindo para o ódio. Por exemplo, tem deputado federal em São Paulo que entra no restaurante e está sendo vaiado, né? Virou hoje, no país nós temos hoje, no Brasil, o antipetismo. Que isso era uma religião, o PT, agora virou uma religião também ao contrário. Que era a moda da estrelinha.
E eu não vi ninguém com estrelinha agora nessa campanha. Olha que eu andei por aí. O PT saiu arranhado, né? Embora vitorioso a nível nacional, saiu muito arranhado, né? Eu acho que a Dilma perdeu muita credibilidade. Era um símbolo de honestidade, um símbolo de trabalho, um símbolo de tudo que era o contrário da política tradicional. E eles conseguiram ser pior do que os outros. Pior. Porque o Aécio nem usou muito bem também o que aconteceu no PT, né? Porque os líderes do PT nacional, enfim, estão agora nesse finalzinho assim do pleito saindo da cadeia. O José Dirceu, quem viu aquele homem, era um homem, uma figura bonita, assim, bem apresentável. Vê uma foto dele, é um homem terminado, parece que tem 80 anos. José Dirceu, o pessoal todo. E mereceu estar na cadeia. Então, tiveram os líderes do PT, né, os maiores líderes nacionais deles, o presidente do PT está na cadeia, está em prisão domiciliar, mas está na cadeia, né? Ficou uns dias lá encarcerado. O José Dirceu, o grande líder nacional do PT, ex-presidente, enfim, tudo, ex-ministro da Casa Civil, na cadeia. Isso nunca houve na ditadura, nem Fernando Henrique, nem nada. Aí eles conseguiram ter os maiores líderes na cadeia. Um dos líderes dos mensalão fugiu para a Itália, foi condenado, né? Conseguiu pelas leis lá. A Itália hoje deu um revés no Brasil. O Brasil não mandou o guerrilheiro para eles lá quando eles pediram, um guerrilheiro, Tarso Genro era ministro da Justiça. Os italianos se vingaram agora. Deixaram, enfim, esse ex-diretor do Banco do Brasil, deixaram lá ele viver na Itália agora. Então, o PT conseguiu ser pior que os outros nessa matéria de moral, de querer ensinar política, de como tem que se fazer, conseguiu ser pior, né? Aí eles agora dizem que eles estão combatendo, né? Mas estão combatendo eles mesmos, né? Porque nunca foi tão grande a corrupção na história da República Brasileira. E a República Brasileira começa em 1889. Desde ali não tem na história, sempre houve corrupção, isso, se existe na história mundial do governo, mas não tão abertamente, declaradamente, né? que nem agora, de os principais líderes de um governo e de partido mesmo, gente que tem cargo em partido e cargo em governo, né? De ministerial, ir para a cadeia. Isso não tem coisa mais horrível na história mais moderna, contemporânea, né? Nós vamos dar um intervalo agora para o nosso bloco e já voltamos com o Ricardo Senger aqui. Vamos ver a questão da governabilidade, tanto da Dilma, como as dificuldades que o Sartori vai encontrar. Já voltamos com o nosso Varrendo a Redação.